começar a conversar, eu queria propor que vocês pensassem um pouquinho em tudo que a natureza traz pra gente. Vocês já pararam para refletir? A gente, por exemplo, tira da natureza a madeira, a gente tira da natureza a água que a gente bebe, a gente usa o solo para plantar, a gente colhe da terra raízes, flores, folhas que a gente come, frutos e várias outras coisas. E caminhar então num lugar bonito, perto de uma cachoeira, aquele barulhinho da água, do rio, aquela natureza bonita, aquela sombra gostosa que a árvore nos traz, no meio da floresta que a gente se sente bem, com aquela umidade, com aquela temperatura amena. Todos esses são benefícios que a natureza nos traz. Esses benefícios que a natureza nos traz são chamados de serviços ecossistêmicos ou serviços ambientais, e eles são de 4 tipos, e nós vamos descrever cada um deles para vocês agora. O primeiro serviço ambiental que nós vamos falar é sobre o serviço de provisão. Provisão é aquilo que a natureza nos dá de maneira direta. Por exemplo, a madeira, as flores, os frutos e as raízes. Um outro tipo de serviço é o serviço de regulação. Então, a natureza, ela nos fornece água limpa, por exemplo. Ela tem a capacidade de tornar essa água melhor, potável. O solo para a gente plantar, o controle biológico das pragas. Então, a gente tem na natureza pragas, a gente tem predadores para essas pragas. A polinização são exemplos de serviço de regulação. Um terceiro tipo de serviço ecossistêmico seriam os serviços culturais. Aquele que a gente obtém de ter o contato com a natureza, de poder aproveitar, de fazer um piquenique embaixo da sombra de uma árvore, de poder visitar uma cachoeira ou um rio, tomar um banho de mar. São serviços, então, culturais que a natureza nos provém. O quarto tipo de serviço é um pouco mais difícil da gente conseguir enxergar. São chamados serviços ecossistêmicos de suporte. O fato da gente respirar o oxigênio, que a gente nem pensa nisso no dia a dia, né? Mas sem ele a gente não vive, vem exatamente do poder que a natureza tem de liberar esse oxigênio para a gente respirar. Isso é um serviço de suporte. A manutenção da fertilidade no solo e, dessa forma, a manutenção da floresta ou das nossas plantações. Também é um serviço de suporte que a natureza nos dá. O tipo e a quantidade de serviço que o ambiente fornece variam. Então, por exemplo, se eu tenho uma floresta íntegra, eu tenho uma chance muito maior de ter mais polinizadores, mais controladores de praga. Conforme eu vou degradando, ou mexendo, ou desmatando, ou transformando uma área de floresta, uma parte desses serviços pode ser perdida. Um outro serviço ecossistêmico importante para a manutenção das florestas é a dispersão de sementes. Para falar um pouquinho para a gente sobre isso, eu vou chamar outra professora da UESC, a professora Maíra Benchimol. A dispersão de sementes é um processo de espalhamento das sementes numa floresta. E ele é um processo muito importante para a renovação das árvores numa floresta. E esse é um processo que a gente chama então de regeneração florestal. Todas as sementes presentes na floresta, elas vieram de algum lugar. Elas vieram transportadas pelo vento, pela água, mas a maioria delas chegou por causa de um animal. Isso mesmo, um inseto, um mamífero, uma ave. Elas são as principais dispersoras de sementes numa floresta. Então vamos entender melhor. Primeiro, a semente chegou na floresta. Ela precisa de várias coisas para ela poder crescer. Ela vai precisar de luz, ela vai precisar de nutrientes e de água também. Então ela vai crescer, ela vai virar uma jovem, vai virar um indivíduo adulto e vai produzir frutos. Esses frutos novamente vão precisar ser dispersos. E aí entra novamente o início do ciclo da regeneração florestal. E o mais interessante é que 90% de todas as árvores presentes numa floresta tropical, como é o caso da Mata Atlântica, ela veio por conta de um animal, ela foi dispersa por um animal. Então isso demonstra o quanto os animais são importantes para a dispersão de sementes e para a regeneração florestal. Esse pássaro que está cantando aí, o sabiá, ele come a pimenta, a pimenta ardilosa e sai espalhando dentro da roça. Aqui tem muitos pés de pimenta espalhados por eles. Eles que fazem isso. É muito bom porque às vezes o homem não tem nem quase tempo de espalhar a semente. O tucano que come o açaí e despeja a semente
Eu tenho um amigo meu que tem uma propriedade que ele plantou muito açaí e hoje ele tem mais açaí dentro da mata por causa do tucano. Surpreendente, né? E são muitos os animais que participam desse processo de dispersão. A gente está falando desde insetos, como as formigas, como diferentes mamíferos. Os morcegos, né, que são os mamíferos voadores, os pequenos mamíferos, como os roedores, e os grandes mamíferos, como a anta. E também as aves. As aves são muito importantes para o processo de dispersão de sementes. E como que esses animais ajudam? Bom, pensa só. Uma cutia, ela come uma semente e ela esconde outras sementes. Com isso, ela tira aquela semente que estava próxima da planta mãe, ou seja, daquela árvore que produziu aquele fruto, e transporta para uma área distante, permitindo então que essa semente ela possa virar uma plantinha, ela possa virar uma árvore. As aves, elas ingerem as sementes. E aí, nesse processo, pensa que elas vão voar longas distâncias e vão defecar essas sementes. Então, também vão ajudar nesse processo. Diversos estudos têm demonstrado que as florestas tropicais estão cada vez mais perdendo os seus animais e, com isso, vão ter os seus processos, como a regeneração florestal, impactado. Existe uma mudança muito grande da época de mais ou menos quando eu tinha 10, 15 anos para hoje. Os animais estão sumindo. Na minha época nós tínhamos um animal aqui, uma ave chamada mutum. Hoje não existe mais. Aqui mesmo nós tínhamos uma outra ave aqui que me deixava muito feliz, ela cantava pra caramba, chamada araponga. Hoje não temos mais. E curió hoje não existe mais, aqui tinha muito curió, hoje não tem mais, porque o pessoal vive e viveu aquela fase de pegar o curió para comercializar e resultado, acabou. A pesquisa que está sendo conduzida pela Elaine Rios, doutoranda do Programa de Ecologia e Conservação da Biodiversidade aqui da UESC, tem demonstrado que as nossas matas já perderam grandes e importantes dispersores, como é o caso da anta. A anta, que é conhecida como a jardineira da floresta, ela não ocorre mais por aqui, apenas na região do extremo sul. A jacutinga é uma espécie de ave também super importante para dispersar sementes maiores. E há décadas que ela já desapareceu da nossa região. Aqui nós já vimos uma anta, eu era moleque, só que hoje não existe mais aqui. Tanto a anta quanto a jacutinga, elas sofrem por dois processos. O desmatamento, que é a perda da sua área, né, da sua casa, e também a caça. Então, tanto a caça quanto o desmatamento fez com que essas espécies desaparecessem por aqui. Eu cruzei com o saruê na estrada, aí passei por ele ali à noite, grande. Ainda fiz o gesto dele ir embora, porque o pessoal se vê e vai querer predar ele, né? Até no clima a gente vê a mudança, até no clima, porque antes aqui chovia muito. E hoje, com o desmatamento, né? E não vem o reflorestamento, o clima muda. Hoje passa 20, 30 dias fazendo sol aqui. Enquanto o homem não se conscientizar que isso aí, ele precisa amenizar, evitando matar os animais, acabar com eles, quando o homem conscientizar disso, vai melhorar, com fé em Deus. Nós também estamos realizando pesquisas em agroflorestas de cacau daqui da região. A Ilana Araújo, discente, mestranda do Programa de Ecologia de Conservação e Biodiversidade aqui da UESC, ao longo de um ano, ela monitorou 15 agroflorestas de cacau na região. As pesquisas para entender a dispersão de sementes ocorrem em duas etapas principais. A primeira parte é identificar quais os dispersores de sementes e o que influencia na presença deles, como a proximidade de remanescentes florestais e a estrutura local da vegetação. Assim, a gente consegue ter uma ideia de quais espécies de animais que consomem frutos e dispersam sementes estão presentes nas plantações de cacau. Para isso, nós utilizamos redes de neblina para a coleta de aves e morcegos e armadilhas fotográficas para capturar imagens de potenciais dispersores terrestres. A segunda etapa é saber quais sementes e frutos chegam nestas áreas de cacau.
Para isso, nós instalamos coletores de sementes fabricados com rede de nylon e deixamos nessas áreas durante um ano. Todo mês, realizamos a coleta das sementes e levamos até o laboratório da UESC. Separamos, contamos e identificamos os tipos de dispersão e as espécies das sementes com a ajuda de livros e especialistas. Assim, a gente consegue entender como que ocorre a dispersão das sementes e também como ocorrerá a regeneração nestas áreas em caso de abandono. Nós precisamos de todos os animais para poder transportar e espalhar as sementes dentro de uma floresta, ou seja, realizar o processo de dispersão e permitir com isso que a floresta possa ser renovada, ela possa estar com uma boa saúde. E nós temos que lembrar que a gente precisa o tempo todo das árvores para a nossa sobrevivência. Por exemplo, com os frutos, com a madeira. Então, caso a gente perca esse processo de dispersão, nós também vamos ser afetados. Nós podemos ajudar de várias formas. Primeiramente, não caçando e não desmatando. Também é importante não comprar madeira ilegal. E por último, se for possível, vamos ajudar a reflorestar as nossas áreas abandonadas. Podemos pegar aquelas sementinhas e atuarmos como os dispersores de sementes também. E é aqui, no Laboratório de Ecologia Aplicada à Conservação, que a gente trabalha nos nossos projetos. E esses projetos muitas vezes são desenvolvidos por professores, alunos de doutorado, alunos de mestrado, de iniciação científica, onde além de tocarem seus projetos, também trabalham com educação ambiental no sul da Bahia, em colégios rurais, a exemplo do projeto que a gente tem, a Aliança dos Saberes. Em 2019, na Semana de Popularização das Ciências e Tecnologia, um grupo de professores e alunos da UESC esteve na Escola Cândido Romero Pessoa para falar sobre a dispersão. Dentro desse grupo, a gente tinha a professora Maíra Benchimol e as discentes Ilana Araújo e Elaine Rios. Esse grupo teve primeiro uma conversa com os alunos sobre a regeneração florestal e a dispersão de sementes. Explicaram a importância desse processo chamado dispersão para manter uma floresta saudável, com indivíduos chegando, porque como vocês sabem, né? Toda floresta tem um processo dinâmico, enquanto algumas árvores morrem, outras têm que chegar nesse local. Para finalizar, foi feito um jogo chamado Teia da Dispersão, em que alguns alunos representavam animais dispersores e outros alunos representavam árvores que eram dispersas por esses animais. Nessa teia, alguns elos eram retirados. Que tipo de elo? Alguns animais. E a gente viu o que acontecia quando a dispersão não ocorria de uma determinada espécie de planta. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado esse momento da mesma forma que eu aproveitei. Dizer que é um prazer ter vocês aqui com a gente. Eu espero que a gente se encontre novamente aqui para discutir outros temas sobre ecologia, meio ambiente e conservação. Afinal de contas, a conservação da biodiversidade, a conservação do nosso planeta é o futuro da nossa espécie.